Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto aqui, né? A família de jovem viciado em apostas pede indenização de 3,8 milhões a Bet365, né? Então aqui, ó, fala que o rapaz acumulou 90 mil reais em dívidas e familiares pedem 3,8 milhões para a Bet365. Eu sou contra isso, tá? Eu não concordo com esse tipo de comportamento aqui, porque a gente vai ver aqui que ele ganhou muito dinheiro, né? Mas a partir do momento que ele começou a perder, ele foi lá e tomou essa decisão, né? Que acabou com a vida dele. E, cara, a Bet365 não foi culpada, tá? E eu não tô aqui para defender casas de apostas. Todo mundo sabe que eu tô aqui para tirar dinheiro das casas de apostas, não para ficar defendendo. Então, casa de apostas não é amiga de ninguém, eu falo isso desde quando eu comecei o canal. Casa de apostas não quer que você ganhe dinheiro, tá? Simplesmente a casa de aposta é um instrumento, tá? O que você vai fazer dentro dela é uma responsabilidade sua, tá? É isso que eu falo para quem me acompanha aqui no YouTube, tá? No Instagram. Então eu vou estar comentando um pouco sobre esse caso aqui, falando da minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários, né? Vamos sempre manter o respeito, tá? Vamos sempre manter um nível aí adequado, tá? De conversa, pra gente poder ter uma forma pacífica aí de debater e de conversar sobre isso, tá? E outros assuntos também. Então vamos lá. Fulano que acumulou 90 mil reais em dívidas, né? E familiares pedem 3,8 milhões de reais para a Bet365. Cara, o que acontece aqui, tá? Eu vou tentar não demorar muito nesse vídeo. A família entrou com um processo, né? Porque o jovem de 28 anos tirou sua própria vida, né? E pelo vício em apostas online, né? Ele chegou à dívida de 90 mil reais, né? E segundo os familiares, ele descobriu jogos vendo postagens de influenciadores digitais que propagandeavam ganhos em seus perfis. Então olha só, no espaço de um ano, né? A compulsão por apostas desse rapaz levou ele à depressão. Cara, vício em apostas é uma coisa muito séria, tá? Vício em apostas é uma coisa que afeta muita gente, mas tem vícios piores, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir, eu vou deixar ele aqui na descrição. Cara, vício em álcool e drogas mata mais de 3 milhões de pessoas por ano, tá? Vício em apostas mata menos, não que uma vida seja menos importante do que a outra, tá? Mas a mídia ela bate muito em cima disso aqui, né, de apostas esportivas, para ganhar audiência, tá? Para fazer um sensacionalismo também e chamar a atenção das pessoas, mas tem vícios muito piores. Você pode ter certeza. Mas não vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre o assunto aqui do processo da Bet365 e por que eu sou contra isso, tá? O marido trabalhava em 2 empregos, tá? Isso aqui foi a esposa dele falando, né? A viúva. E largou para se dedicar aos jogos, tá? Uma coisa que é muito importante que vocês têm que ficar atento aqui é a ganância, tá? Vocês vão ver uma ganância clara aqui, né, do rapaz que infelizmente levou a essa tragédia, tá? Então não sejam gananciosos. Ele largou 2 empregos para se dedicar aos jogos, encarando aquilo como investimento, e apostas esportivas nunca é investimento, tá? É sempre, ou você faz para dar dinheiro para casa de aposta, ou você age como negócio. É o que eu sempre falo aqui no meu canal. E você tem que agir como negócio, tá? Isso aqui não é brincadeira, não é hobby, não é para brincar, não é para você se divertir, não. É dinheiro, tá? A gente tá mexendo com dinheiro. Então tem que ter responsabilidade, tem que evitar a ganância, tá? Evitar crescer o olho, que é o que aconteceu aqui, e agir com responsabilidade sempre, tá? Então olha só, no começo ele ganhava 35 mil reais por mês. Cara, seja sincero, 35 mil reais por mês é muito ou é pouco? É muito dinheiro. Acho que menos de 1% da população consegue 35 mil reais por mês, tá? Só que o que aconteceu? Não dá para manter esses ganhos de forma consistente nesse mercado, tá? O mercado ele é muito variável. Então vai ter mês que você pode ganhar mais, vai ter mês que você pode ganhar menos, vai ter mês que você não pode ganhar nada, vai ter mês que você vai ficar no prejuízo. Então a pessoa ela tem que ter primeiramente um controle emocional muito bom, tá? Para fazer esse tipo de negócio. A pessoa ela tem que ter um gerenciamento excelente e ela tem que ter muita gestão, tá? Dos recursos que ela tem, do dinheiro, do tempo, né? E tudo, de todos os recursos que ela tem disponível ali para ela. E é o que nós vemos que não aconteceu aqui, né? Porque de 35 mil reais por mês, ele passou para uma dívida de 90 mil reais, né? E a esposa dele, né, falava que o hábito era visto como uma forma de ganhar dinheiro, tá? Era isso que ele falava enquanto ganhava, a gente ia levando. Ou seja, quando a pessoa ganha, ninguém acha ruim, né? Ninguém culpa a casa de apostas, ninguém quer processar ninguém, né? Quando a pessoa tá ganhando, beleza, né? Mas depois o jovem começou a perder muito, né? E para bancar a compulsão, ele pegava dinheiro com conhecidos para investir, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não é investimento, é apostas. Meses depois as dívidas somavam 90 mil reais e o casal precisou vender a casa. Então olha só, ele chegou no fundo do poço, cara. Ele acumulou 90 mil reais em dívidas e precisou vender a casa ali que tinha dele e da família dele, tá?
E a esposa falou que estabeleceu regras ali, né? Que se ele perdesse não era para jogar e tudo mais naquele dia. Históricos de apostas eram compartilhados, né? Ela fala até que ele pode ter apagado, né, os históricos e tudo mais. E pode ter mentido, né? Falou que fez uma coisa e fez outra. Então, assim, ela foi esperta aqui nesse sentido, né? De estabelecer limites ali, né? De se perdeu, não joga mais hoje. E ver também, ter acesso aos históricos das apostas, né? E naquela época parecia que tudo estava caminhando certinho. Mas o que aconteceu depois, né? O que aconteceu depois? Ele continuou com a compulsividade, né? Ele continuou com o vício, depois foi procurar ajuda psicológica, né? E foi orientado a tomar remédios, disse que ia se controlar, né? E por um tempo deu certo, mas depois teve um gatilho, tá? Olha só o que ele vai fazer depois desse gatilho. Um dia antes da morte, quando o jovem viu um conhecido apostar R$100 e ganhar R$3.000 durante o churrasco entre amigos. Cara, esse aqui foi o gatilho dele. Que gatilho foi esse aqui? Da ganância, né? O cara já estava R$90.000 no prejuízo. O que ele pensou? Cara, eu vou arrumar dinheiro, eu vou apostar e vou recuperar. Eu vou apostar e vou ganhar, né? Então assim, olha o que ele fez. No dia seguinte, Vinícius se trancou no banheiro do trabalho e fez 13 apostas de R$1.000. Então o cara fez 13 apostas de R$1.000, né? Ele conseguiu 10 mil emprestados e tinha 3 mil do próprio bolso. Então R$13.000 em um dia, sentado no banheiro, o cara jogou no lixo, né? O cara jogou no ralo. Cara, é loucura, cara. Quem é que faz 13 apostas de R$1.000? Uma pessoa que está completamente viciada, né? Que está completamente dominada pelo vício, pela situação. E é o que eu falo para vocês, tá? Qualquer sinal de vício, foge. Qualquer sinal de compulsividade, foge. Tá? Se isso está te afetando psicologicamente, está afetando sua vida, sua família, para imediatamente, tá? E depois ele decidiu almoçar na casa da mãe e depois, né, acabou com tudo ali naquele momento, né? Agora vamos falar sobre o processo aqui. Primeiramente, tá? Antes de entrar na questão do processo aqui. Cara, enquanto o cara tava ganhando R$35.000, provavelmente ele não queria processar ninguém. Ele estava rindo, comemorando, festejando, né? Devia estar gastando muito e tudo mais. Isso é uma coisa que a pessoa normal faz, né? Só que a partir do momento que a maioria das pessoas começa a perder, as pessoas começam a culpar outras coisas, começam a culpar situações, circunstâncias, coisas que acontecem, pessoas, empresas e tudo mais, né? Só que o que a gente tem que ter, cara, é autorresponsabilidade. Cara, se eu ganhei, o mérito é meu. Mas se eu perdi, a responsabilidade também é minha. Tá? É isso que eu vim ensinando aqui para vocês desde sempre. Cara, o que você faz é você plantando para colher lá na frente. Se você fizer o que é certo, você vai colher coisa boa, você vai ter resultado. Se você fizer o que é errado, que é o caso do rapaz aqui, você vai colher consequências ruins, né? Você vai ter os danos das suas escolhas, né? As consequências das suas escolhas. E falando sobre o processo agora, né? Depois do falecimento, a família decidiu processar a Bet365 por danos morais e materiais, tá? Eu não vejo isso aqui como algo correto, porque eu falei, a Bet365 tá lá. Quem quis fazer 13 apostas de 1.000 foi ele, né? Da mesma forma que ele conseguiu lucrar 35 mil e a Bet365 não falou nada, quando ele perdeu também a Bet365 não falou nada, né? Então assim, a responsabilidade é do cara, né? E eles pedem 3,8 milhões de reais. E olha só o que diz aqui. Não há tabela de valor para o luto, mas indicamos essa quantia pelo fato de a Bet365 ser uma empresa bilionária e ter causado dano máximo, né, ao rapaz. Cara, primeiramente, eles estão pedindo um valor aqui absurdo porque a empresa é bilionária. Não faz sentido. E ter causado dano máximo. Cara, a Bet365 não causou dano nenhum. Tá? Se ele não tivesse apostado, que diferença a Bet365 ia fazer na vida dele? Ou se ele tivesse apostado em qualquer outra casa, se ele tivesse apostado no jogo do bicho e tivesse perdido, eles iam processar os donos do jogo do bicho lá, os traficantes, o crime organizado. Então assim, o problema nunca é aquilo que as pessoas apontam normalmente. O problema sempre é a pessoa, tá? É a pessoa que toma ações erradas, tá? Equivocadas, que não tem ali muitas vezes conhecimento e gestão de emoções, de dinheiro, tá? Que processam ali a empresa, né? Começam a colocar outras pessoas como responsável, né? E o advogado fala que nossa esperança é ganhar este caso e mostrar para outras famílias que podem fazer o mesmo. Cara, imagina só que bagunça que vai ser isso, né? As pessoas vão começar a agir de maneira pior ainda, né? Se elas verem que ela pode culpar outra pessoa pelas ações dela. Cara, eu tô torcendo para a Bet365 não perder esse processo. Eu sinto muito pela família, tá?
como a Bet365 é uma empresa bilionária, eu acharia justo até pagar o valor ali da perda, né, total, os R$ 90.000, tá? Uma forma até de ajudar a família, tá? Eu vejo isso como uma coisa correta. Mas pagar 3,8 milhões de reais, eu não vejo sentido nenhum nisso, tá? Porque, cara, assim, não é Bet que é responsável, eu não sou a favor de cassino online, mas eu não culpo o cassino online, tá? Pelas perdas de alguém, tá? Pelas consequências que alguém teve. Porque, cara, o que falta é conhecimento, educação financeira, paciência, tá? A maioria das pessoas são gananciosas, a maioria das pessoas são imediatistas, a maioria das pessoas, elas fazem besteira mesmo, tá? Buscando enriquecer ali no curto prazo. Não tô dizendo que é o caso desse rapaz, né? Mas, assim, cara, eu não vejo isso como uma coisa boa, tá? Assim, pra família vai ser boa, né? Se ganhar. Mas eu não vejo isso como uma coisa certa, tá? Eu não vejo, pessoal, porque, cara, 3,8 milhões porque a empresa é bilionária e causa dano máximo, eu não vejo ligação direta entre a empresa e o que aconteceu, né? Porque poderia ser de qualquer outra forma. Ele poderia jogar milhares de reais na Mega Sena e perder, poderia jogar milhares de reais no jogo do bicho e perder, poderia jogar milhares de reais, por exemplo, na Betano e perder também. Então o problema nunca é o que normalmente as pessoas apontam, tá? É sempre a pessoa que faz as ações. Espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Se você pensa diferente, eu respeito seu ponto de vista. Mas, cara, eu não vejo isso aqui como uma coisa correta, tá? Porque isso aqui vai gerar muita responsabilidade da maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas perde em apostas esportivas e 99% das vezes é porque a pessoa faz besteira, tá? Você pode ter certeza disso. Eu já conversei com milhares de pessoas que fazem apostas esportivas, eu tô no meio, tô no ambiente, tá? Não tenho caso de aposta, não tenho software, não tenho nada. Tá? Eu só faço e ensino ali para quem quer aprender. Só isso. Mas, cara, eu já conversei com milhares de pessoas e 99% das vezes a culpa é da pessoa, tá? 1% das vezes pode até ser que a casa dê problema, né, e tudo mais, mas 99% das vezes a culpa é da própria pessoa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o seu comportamento, sua atitude, sua mentalidade, sua forma de fazer as coisas, tá? Principalmente nesse ramo aqui. E aí você vai mudar os seus resultados, tá? Então não importa se a empresa é bilionária ou não, a responsabilidade é toda sua, tanto dos ganhos como das perdas, tá? Não existe manipulação nessas casas de apostas, tá? O que seria manipulação? Você apostar no resultado e a casa ir lá e manipular o resultado para você perder. Isso não existe, porque os jogos de futebol, por exemplo, você consegue ver os resultados na internet, então não existe manipulação de resultados, por exemplo, em jogo de futebol nas casas de apostas, tá? Elas não conseguem mudar o resultado ali para tomar o seu dinheiro. Então o que acontece, o que elas mostram é o fato, né? Se você apostar na vitória de um time, se o time ganhar, você ganhou, se o time perder, você perdeu, né? Então é isso, galera, tá? Tome cuidado com o seu dinheiro, tá? Aja com responsabilidade, porque, cara, isso aqui foi um final trágico, infelizmente, tá? Eu sinto muito pela família, mas, pessoal, a culpa, infelizmente, foi do próprio rapaz, tá? Infelizmente, a culpa não foi da Bet365, não, a culpa não é de Tigrinho, não é de cassino, não é de nada, a culpa é da própria pessoa, tá? Tem uma faca em cima da mesa, você é obrigado a pegar essa faca para se cortar? Não, né? A faca é só uma ferramenta. E pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então a casa de aposta é do mesmo jeito, tá? Se você pode fazer a aposta de R$1, cara, de R$2. Isso vai afetar a sua vida financeira? Acho bem difícil. Mas, cara, a aposta de R$1.000, cara, a aposta alta, né? E a ganância, ela destrói a pessoa, sério. A ganância destrói a pessoa, pessoal. E vamos parar de culpar as outras coisas e pessoas pelas nossas atitudes, né? Vamos parar com isso. Vamos assumir a responsabilidade dos nossos atos, né? Eu acredito que talvez se ele tivesse batido no peito, né? Eu não sei se ele fez isso ou não, tá? Então não vou nem falar dele aqui. Mas uma pessoa que se encontra nessa situação aqui, de estar no prejuízo, estar devendo e tudo mais, a pessoa bater no peito. Cara, eu errei, tá? Eu fiz coisa errada, eu vacilei, eu perdi dinheiro, então eu vou dar um jeito de mudar, né? A pessoa consegue. Agora, se a pessoa ficar procurando culpados, ficar apontando o dedo, ficar se justificando, a pessoa não muda, tá? A pessoa não muda. No caso dele, eu não sei o que aconteceu porque eu não conheço, né? Mas, assim, essa questão do processo, cara, da Bet365, eu não concordo com isso, tá? Não concordo. E como eu tenho uma certa audiência, né, um pouco de relevância aqui no mercado de apostas esportivas, eu exponho a minha opinião, né? Nós estamos num país livre e isso é o que eu acredito, tá? Eu acredito na autorresponsabilidade. Eu perdi dinheiro no começo fazendo apostas esportivas. Eu não comecei fazendo surebet, não comecei fazendo freebet, eu comecei apostando. E como 99% das pessoas que apostam, eu perdi dinheiro, tá? Mas nem por isso eu culpei
casa de aposta, nem por isso eu culpei influenciador, nem por isso eu culpei outras pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito, né, de começar a lucrar, porque eu tô só perdendo. Aí o que eu fazia? Vou contar a minha experiência aqui pra vocês. O que eu fazia? Cara, quando eu começava a perder, eu parava. Eu não sou doido, eu tô perdendo dinheiro, eu vou continuar pra quê? Né? Então eu começava a perder dinheiro ali, eu parava. Eu falava, não, vou parar, né? Daqui 1 dia, 2 dias eu volto e tudo mais. Aí voltava, tava perdendo de novo. Parei. Cara, eu já fiquei meses sem apostar quando eu tava perdendo. Meses, tá? Até descobrir a Surebet. E aí, depois que eu descobri a Surebet, aí foi tranquilo, né? Porque ali a gente consegue lucrar. A gente não consegue ter lucros estratosféricos, né? Como é o caso do rapaz aqui, 35 mil por mês. Mas a gente consegue lucrar todo mês um pouco, né? A gente consegue ter uma bela renda extra. Então, assim, antes de eu conhecer a Surebet, eu já fui perdedor, né? Eu já fui uma pessoa que vivia no prejuízo ali com apostas esportivas. É claro que eu também sempre fazia apostas baixas, né? Nunca peguei dinheiro emprestado pra apostar, nunca apostei dinheiro de conta, nunca apostei dinheiro que eu não podia perder. Então, assim, cara, aí vai da cabeça de cada um, né? Não adianta você acreditar no influenciador que tem uma realidade diferente da sua, falar que ganhou 100 mil lá numa aposta e você achar que você vai ganhar também. Não tem lógica, pessoal. Né? A gente tem que procurar ser pessoas mais conscientes, né? Nós temos que buscar ter mais sabedoria antes de fazer as coisas, né? Pesquisar mais, estudar, né? E não agir na emoção e na impulsividade, tá? Então, pessoal, infelizmente aqui aconteceu uma tragédia, né? O rapaz, ele tirou sua própria vida, mas, cara, a gente pode parar com isso, né? A gente não precisa deixar chegar nesse ponto, beleza? Começou a perder, para, né? Viu que aquilo está afetando suas emoções ali, seus pensamentos, sua mente, sua família, para, beleza? Você não vai morrer se ficar 1 mês sem apostar, se ficar 2 meses sem apostar, se ficar 3 meses. Na verdade, isso pode fazer bem e pode fazer você enxergar por outro ângulo as coisas, né? Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreve, deixa sua opinião aqui embaixo, tá? Fala o que você acha dessa situação de processar a casa de apostas, tá? Eu sei que muita gente que perde dinheiro vai defender isso aqui, mas a verdade é que a culpa é sua. Se você ganhar, a culpa é sua, e se você perder, a culpa também é sua, tá? Por exemplo, 13 apostas de R$1.000. Cara, ele não precisava ter feito isso. Não precisava, tá? Então o problema tá aqui dentro, ó. Tá na mente da própria pessoa, nas ideias, nas convicções, nas crenças, no que ela acredita, no que ela acha que é certo, que é errado. Então, primeiramente, a pessoa tem que estar com a mentalidade saudável, né? Para ela poder mexer com dinheiro, tá? Principalmente com quantias altas assim. Então é isso, galera. Infelizmente, né? É um vídeo meio pesado, né? Um vídeo um pouco triste, né? Não gostaria que a história desse rapaz tivesse acabado assim, mas essa questão do processo eu realmente não acho legal, né? Não acho certo, né? Assim, se a Bet365 quiser ressarcir o valor do prejuízo, eu acho justo, tá? Eu acho até uma posição nobre da casa de apostas, mas 3,8 milhões não tem sentido nenhum, tá? Não tem sentido. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!